Bom, em relação agora aos fatores ambientais que irão interferir na qualidade da carne, né? Aí o estresse, ele realmente aí, ele tem que ser discutido, porque o suíno, ele, por ser confinado, ele é um animal que está diariamente submetido aos diferentes tipos de estresse, e aí o bem-estar animal, ele está aí para isso, objetivando uma melhor qualidade, né, para a vida do suíno durante a fase de produção, e essa qualidade, ela reflete diretamente no produto final, tá? Mas esse estresse que o suíno sofre na produção, ele sofre ao longo de várias etapas da cadeia. Então, que vai desde dos manejos iniciais, lá na maternidade, até o final, quando o animal ele é manejado, manipulado, né? E aí ele vai ser embarcado, transportado, desembarcado no frigorífico onde ele será abatido, a espera que ele sofre naquele frigorífico, né? A formação de lotes, porque uma vez que ele chega no frigorífico, novos lotes são formados. Tudo isso vai causar um estresse no suíno, um estresse psicológico, e esse estresse ele vai refletir diretamente na qualidade da carne, ou seja, ao abate, após o animal ser abatido. E aí, gente, esse estresse ele vai desencadear uma série de reações metabólicas é interno, dentro do animal, né? Por exemplo, estimular a glicólise devido à liberação de cortisol endógeno, né? Acúmulo de ácido lático na carne, diminuição do pH. Isso vai fazer com que nós temos uma degradação proteica e, consequentemente, uma carne de má qualidade. Então, o estresse ele tem que ser controlado, o bem-estar do animal está aí, né? Essas exigências hoje atendendo à comunidade europeia e aos mercados consumidores, eles devem ser realmente aplicados, controlados, porque a carne final, com certeza, ela terá uma qualidade muito maior. Bom, voltando aí, né, na relação do gene alotano, né, com essa carne aí, o que esse gene promove na carne, na verdade, são vários problemas que a carne pode ter após um manejo inadequado. Mas basicamente nós temos dois principais. O primeiro dele é a carne que nós chamamos de carne PSE, que é a carne que nós chamamos de carne macia, exudativa, né, e pálida do suíno. E o que acontece? Devido a um estresse agudo, né, que o suíno sofre, esse estresse estimula a glicólise, né, dentro das células dos animais. E após o abate, onde eu não vou ter mais o suprimento de oxigênio dentro da célula, a glicose ela vai acontecer no citoplasma, levando ao acúmulo de ácido lático. E esse acúmulo de ácido lático dentro, né, da carne do animal, dentro das células do animal, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que a carne ela fique pálida, né? Por quê? Porque a carne perde as mioglobinas, perde, né, os pigmentos, então ela vai ficar pálida, ela vai ficar macia, porque o baixo pH vai desestruturar as proteínas, então, consequentemente, a proteína ela perde sua conformação, então a carne ela fica macia, mole, e exudativa, porque o baixo pH também atrapalha a retenção de água, né, dentro da célula. E essa falta de retenção, né, faz com que a água realmente ela saia, prejudicando definitivamente na suculência aí da carne. Então, uma carne de má qualidade. Então, aqui para vocês verem uma carne aí com uma coloração normal e uma carne aqui já com essa característica que não é desejada aí, e foi realmente influência do estresse agudo que o animal sofreu antes do abate. Uma segunda patologia também muito comum, muito discutida, é a carne DFD, que é uma carne dura, uma carne firme e uma carne seca. E, ao contrário, ela é decorrente de um estresse prolongado. Então, o suíno ele fica ali com estresse crônico e aí ele gasta todo o glicogênio dele. E após ser abatido, eu não tenho a caída do pH que é desejável para a maturação da carne. Ele fica ligeiramente aumentado e, consequentemente, eu não tenho a saída
das mioglobinas, né, dos pigmentos da carne, então a carne fica escura, tá? A carne fica firme porque eu não tenho a maturação da carne, a actina ela continua ligada à miosina, então a carne fica com rigor mortis, então ela fica uma carne dura, e seca, justamente porque como o pH ele não abaixa, a carne ela vai reter a água. Então, consequentemente, a gente fala que ela fica dura, né? Então, também é uma patologia aí que não é adequada, né? Aí uma coloração totalmente alterada e indesejada aí pelo consumidor. Então, comparando aqui uma carne normal, a carne com PSE, né? Uma carne pálida, exudativa, e uma carne DFD. Quando a gente quando a gente conversa um pouquinho sobre qualidade da carne e aproveitamento dessa carne, essa carne aqui ela pode ser utilizada ainda na composição de 30% quando você vai fazer embutidos, né? Então, para fazer dentro da indústria frigorífica, quando você produz embutidos, você pode usar até 30% dessa carne. Mas quando você tem a carne DFD, essa carne ela é rejeitada pelo consumidor. E essa carne também, por ter um pH um pouco elevado, o que ela faz? Ela favorece o crescimento de micro-organismos. Então, é uma carne que não consegue ser estocada por muito tempo, é uma carne que pode veicular aí muitas doenças caso o consumidor venha, né, ingerir uma carne contaminada. Bom, e então, além dessas características que vão assim ser alteradas, né, em relação ao mau manejo, né, é importante frisar então que após o desembarque e a chegada do animal dentro do frigorífico, o processo não acabou, né? A questão do estresse, ele tem que ser evitado. E aí tem alguns estudos que nos mostram que, por exemplo, no descarregamento do animal após a chegada no frigorífico, e para descarregar o animal dentro do frigorífico, né? Esse animal, quando o suíno é submetido a uma temperatura de conforto aí, então inferior a 18 graus, e quando ele é descarregado de forma mais rápida, tá? Nós chegamos a ter quase que 0% de carne PSE. Ou seja, como o manejo ali do desembarque, ele pode influenciar na carne final, né? No produto final. Outra observação também dentro do frigorífico é que o suíno, após ser descarregado, ele tem que passar obrigatoriamente por um período de descanso de 2 a 4 horas. Qual que é o objetivo? O objetivo é que ele recupere as suas reservas de glicogênio e, consequentemente, você não tenha problema na hora de abater, né, em relação ao pH da carne. Também é importante respeitar que o suíno, para ser alojado, ele não pode ficar numa área muito grande, porque isso vai estimular as brigas e, consequentemente, você vai gastar o glicogênio e vai alterar a carne no final. E também você tem que respeitar também a metragem, né? A recomendação de 2 metros quadrados aí, justamente para que eles fiquem num ambiente desejado, né? E sem brigar por espaço aí e por definição de território. Então, o tamanho aí da baia de espera, ela tem que ser respeitada. Bom, outros fatores também, antes do abate, mas já dentro do frigorífico, é a questão da condução do animal. O animal, quando ele sai da baia de descanso ou espera e vai para ser abatido, essa condução não pode ser superior a 3 minutos, porque isso causa um estresse muito grande no suíno. Então, o tempo de condução ele tem que ser controlado. O banho de aspersão, né, com os chuveiros, antes dele ser insensibilizado, né, para o abate, também tem que acontecer. Esse banho é extremamente importante. Ele traz um conforto térmico para o suíno, então ele consegue ali controlar a sua temperatura. E essa temperatura da carcaça no final também influencia no pH, na retenção de água, tá? Então esse banho ele tem que acontecer, e esse banho tem que acontecer com a pressão adequada e o tempo também adequado, de 3 minutos. E em relação ao box de insensibilização do animal, né, onde o animal vai ser atordoado para ser realmente abatido, é importante comentar que o suíno ele passa por um corredor fino que nós chamamos de seringa.
E esse momento para o suíno é um momento de muito pavor, porque o suíno é um animal que só anda em bando, só anda em lote. Então, quando você coloca cada animal num corredor estreito, ele fica extremamente apavorado. Então, costuma nesse momento acontecer lesões, fraturas, um animal passa por cima do outro, além de ser realmente aí um momento de estresse muito agudo que vai prejudicar a carne no final. Então, isso tem que ser feito da melhor forma possível, com poucos animais, enviando poucos animais, né, para não acontecer esse tumulto aí. Não utilizar materiais pontiagudos que possam machucar o suíno, para que isso flua da forma mais rápida, né, e mais tranquila, e não interfira depois no produto, dando uma carne aí PSE.